Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um trabalho de religião. Bem, o grupo é Paulo, Tiago, Dylan, Pedro Lopes e Pedro Lima. Nosso grupo ficou com catolicismo. Bem, vamos às perguntas. A primeira pergunta é: quais são os princípios fundamentais desta religião? Os princípios fundamentais do catolicismo são entender o significado do amor de Deus em cada ser humano, entender o motivo do seu sacrifício para salvar todos os seres humanos pecadores, entender o plano de Deus na vida humana. Também envolve a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo no dia a dia, através da fé, caridade e oração. A participação nos sacramentos e na comunidade da igreja fortalece a caminhada espiritual e aproxima o fiel a Deus. A segunda pergunta: quem é a principal figura ou o fundador da religião católica? O catolicismo acredita na Trindade Santa, tida como Deus completamente onipresente, compondo a Trindade como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem também uma menção honrosa ao Papa, que ele é considerado uma autoridade espiritual e moral que se estende sobre todos os católicos do mundo, atuando como representante de Jesus Cristo e sucessor de São Pedro, guiando a igreja em questões de fé e moral. Terceira pergunta: quais são os textos sagrados desta religião e no que ela se baseia? Os principais textos sagrados do catolicismo fazem parte da Bíblia. Entre eles estão os livros do Antigo Testamento, que contêm histórias, leis e profecias importantes para a fé cristã, que, embora tenham sido escritos antes de Jesus Cristo, muitos desses textos são interpretados pelos católicos como preparação para a sua vinda. Já os ensinamentos de Jesus estão registrados principalmente no Novo Testamento, servindo como base para a prática cristã. Quarta pergunta: quais são as principais práticas, rituais e cerimônias da religião católica? No catolicismo, a principal prática é a missa, onde os fiéis escutam a palavra de Deus e recebem a Eucaristia. Também existem os 7 sacramentos, que marcam etapas da vida cristã, como o batismo, a confissão e o matrimônio. A oração diária, especialmente o terço, também é fundamental. Durante o ano, festas como o Natal, a Páscoa e a Semana Santa relembram momentos da vida de Jesus. Muitos católicos também participam de romarias e peregrinações como forma de devoção. Como o catolicismo concebe ou entende a divindade ou o divino? Na tradição católica, o divino é entendido como algo que pertence a Deus, que transcende o mundo material e que manifesta a presença e a vontade divina. O ensinamento é que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é a fonte de toda a criação e de toda a verdade absoluta. O conceito de divino se expressa na Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles acreditam que, ao mesmo tempo que Deus é guia, Ele é Salvador e Criador. E nos sacramentos também, eles veem os sacramentos como uma forma de experimentar a presença divina e fortalecer a comunhão com Deus. Essa compreensão também está profundamente ligada à revelação e à tradição por meio das Sagradas Escrituras, dos ensinamentos de Jesus e da ação constante do Espírito Santo. Os católicos acreditam que, para se conectar com o divino, eles precisam de uma comunhão pessoal e única com Deus, por meio da oração, da leitura da palavra, para entender o que Jesus oferece e deixa como ensinamento. Qual é a visão católica sobre a natureza humana e o propósito da vida? A Igreja Católica vê a natureza humana como criada à imagem e semelhança de Deus. Eles acreditam que ela tem livre-arbítrio, uma alma imortal e razão, só que ela ainda paga as consequências do pecado original, então precisa da graça de Deus para ser redimida. Eles acreditam que o propósito da nossa vida aqui na Terra é buscar um lugar melhor, que no caso é o céu, e fazer, enquanto a gente está aqui, contribuir para o bem comum, promovendo a justiça, a paz e a fraternidade. Como essa religião aborda questões como moralidade e ética? O catolicismo orienta a moral e a ética, com base na Bíblia, na tradição da igreja e na razão. Ensina que devemos amar a Deus e ao próximo, seguir os 10 mandamentos, cultivar virtudes e agir com consciência. Valoriza a dignidade humana, a justiça e o bem comum. Em que tradição, argumento ou até mesmo livro esta religião baseia sua crença? O catolicismo se baseia na Bíblia, na tradição apostólica, que são os ensinamentos transmitidos pelos apóstolos, e no magistério da igreja.
que é a autoridade do Papa e dos bispos para ensinar. Esses 3 pilares juntos formam a base da fé católica. Quais são os principais eventos históricos e mitológicos do catolicismo? Ok. Os principais fatos históricos são o nascimento e a morte de Jesus, em que são a base da Igreja Católica, a morte e a ressurreição, que a ressurreição até denominou o domingo como um dia santo, segundo a crença. O Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e pousou sobre os discípulos, começaram a falar em várias línguas diferentes. A conversão de Paulo, quando o cristianismo saiu da linha dos judeus e começou a se espalhar também. O Concílio de Nicéia, né, que foi para colocar vários dogmas, como a Trindade, né, o Cisma do Oriente, que foi só para separar o catolicismo da Igreja Ortodoxa, né? Reforma Protestante, quando surgiu várias igrejas e acabou dando um grande impacto na Igreja Católica, e o Concílio do Vaticano II, que deixou a Igreja Católica mais dentro das ideias de hoje em dia, contemporâneas. Como essa religião influencia a sociedade e cultura em que está inserida? Eu acredito que a Igreja Católica acaba influenciando as pessoas a ter mais amor pelo próximo, né? Ou seja, fazendo mais doações e fazendo um maior assistência social. Tendo em vista que a Igreja Católica faz muito disso, muitas arrecadações das pessoas necessitadas, como a doação de agasalhos, né? Isso acaba influenciando também os fiéis, né, a sempre continuarem nas linhas de Deus, né, errando bem menos do que uma pessoa que normalmente não seria católica ou não teria religião nenhuma. Muito obrigado a todos que ouviram a este podcast. Espero que suas dúvidas sobre a religião católica tenham sido respondidas durante este vídeo. Queríamos fazer agradecimentos especiais a Tiago, Paulo, Pedro Lopes, Pedro Lima e Dylan, que foram as vozes deste podcast. Enfim, até o próximo episódio.